Sim, se a gente for olhar, por exemplo, na nossa coluna, o último osso, né, chamado cóccix, ele tem, na realidade, um análogo na cauda de todos os outros mamíferos, ok? Então, isso indica que em algum momento da nossa evolução, né, algum ancestral humano já teve cauda, certo? Nós também temos músculos eretores de pelo, certo? O músculo que está na base do pelo que nos permite eriçar o nosso pelo, certo? Isso acontece quando a gente está com frio, mas também acontece em situações de nervosismo, certo? Se a gente tivesse uma camada de pelo mais densa, como um macaco, né, em situações de perigo, ele eriça a pelagem e faz com que ele pareça maior e pode causar medo, né, ao seu agressor, ao seu inimigo. Nós mantivemos essa possibilidade de eriçar pelos, né, embora pra gente isso não seja muito vantajoso, já que a nossa pelagem não garante que a gente aumente a silhueta quando a gente está em situações de estresse, né? Bem, uma outra questão interessante são os dentes cisos, né? Que muita gente diz que o dente ciso vai desaparecer porque ele não é necessário, né? A gente tem que tomar cuidado com essas afirmações. Não é só porque não é necessário que ele vai desaparecer. É preciso, para que qualquer característica se forme ou deixe de se formar, que exista uma modificação genética, certo? Uma vez que essa modificação genética acontecer, que é uma mutação, aí sim ela pode ou não se perpetuar, certo? Mas dizer que existe uma tendência na espécie humana de perder o dente ciso, a gente não pode prever a evolução da espécie humana, porque a gente não pode prever como será o ambiente daqui a alguns tempos, né? Então, isso, na realidade, a gente tem que tomar cuidado. Mas é interessante a gente perceber que ele não tem mais função. Olhem aqui onde é que ele está, ó. Ele não tem mais função de mastigação, porque, na realidade, o que aconteceu com o crânio dos humanos? Ele sofreu um estreitamento. Então, imaginem, o crânio de um macaco era mais longo, esses dentes, eles eram capazes de se oclusar e de possibilitar a mastigação. No momento em que esse crânio sofreu um encurtamento, esses dentes subiram. E agora, eles não servem mais para mastigar, né? E, portanto, eles são órgãos vestigiais, certo? Também existe o apêndice no nosso intestino, né? Que é um órgão vestigial, né? Muita gente lembra dele só quando é obrigado a operar, porque ele inflama, né? E, na realidade, isso é o vestígio de uma época em que os nossos ancestrais tinham uma dieta que precisava de um tubo digestivo diferenciado e mais longo, ok? Então, essa é uma questão interessante. Um outro músculo interessante que nós temos é o músculo movimentador da orelha, que muitos de nós nem sabem que tem esse músculo e é difícil tentar fazer esse músculo se movimentar, mas é possível, tanto que tem gente que sabe movimentar a orelha e outros não, né? Todo mundo já viu gato, cachorro movimentando a orelha, né? Pouca gente viu humanos movimentando a orelha. Mas a questão é possível movimentar a orelha, tá? E para gatos e cachorros, isso facilita a audição em alguns momentos, protege a audição em outros em que o ruído é muito estridente e, inclusive, participa de demonstrações de afeto, né? Cachorro, a gente sabe que quando está um pouco irritado, baixa um pouquinho a orelha, né? Então, participa de um rol de situações entre os animais que permite eles reconhecerem o que está se passando um com o outro. Além disso, a membrana nictitante, né, que está presente aqui no olho de alguns dos humanos, que poucos sabem que ela existe, né, e que está presente nos répteis e aqui é uma foto de um olho de galinha, né, mostrando a membrana se fechando e abrindo, né? Então, tudo isso está mostrando que existem muitas evidências a favor da evolução, certo? Bem, falamos de órgãos homólogos, né? Falamos de sequências nucleotídicas homólogas e falamos de estruturas vestigiais. Vamos falar um pouquinho agora dos fósseis, ok? Dentre os fósseis, eu acho que o mais famoso deles, que vocês com certeza já escutaram falar, é o Archaeopteryx, né? Que todo mundo dizia que era um elo perdido entre as aves e os répteis. Na realidade, ele é um ramo paralelo, ok? Que deve ter existido ainda um ancestral comum entre essas três linhagens, né? Entre os Archaeopteryx, os répteis e as aves, ok?
Então, o que a gente percebe é que ele é um indivíduo que tem algumas características de réptil e algumas características de ave, certo? Aqui, ó, o Iracotherium, que é o ancestral do cavalo atual, ele parecia muito com um cachorro, se a gente for olhar, né? Mas, na realidade, a modificação das patas já mostra que ele está indo para uma outra linhagem evolutiva, né? Esse fóssil foi encontrado no Eoceno. Aqui, ó, fósseis de trilobitas e o Limulus, que é uma espécie atual, que é o que a gente chama de fóssil vivo, né? Mostrando, então, que, na realidade, algumas espécies que já existiram há muito tempo se modificaram muito pouco, né? E que a evolução pode, sim, conservar uma série de estruturas. É o caso do Limulus. Um outro exemplo de fóssil vivo é o selacanto, né? Que é, na realidade, um fóssil vivo também, né? Existe na Indonésia, né? A latiméria, que é um tipo de peixe que tem nadadeiras que são musculares. Então, olhem só, aqui está o fóssil e aqui está o peixe, ó. Vocês estão vendo essa nadadeira aqui, musculosa? Ela é capaz de se movimentar. Então, esse selacanto, ele seria um indício, né? De que maneira os peixes puderam sair da água, né? Eles achavam no início que ele era o primeiro vertebrado a sair das águas, originando os tetrápodes, tá? A primeira captura de selacanto na Indonésia foi há pouco tempo atrás, né? E aí o que acontece? Eles capturaram esse peixe, aqui dá para ver bem, né? A nadadeira dele musculosa, ó. Né? E se achava que ele estava extinto há mais de 80 milhões de anos, mas em 38 ele foi coletado na África do Sul, tá bom? E na Indonésia se coletou há pouco tempo atrás, tá bom? Ele vive a mais ou menos 60 metros de profundidade e ele é, então, um fóssil vivo porque ele está indicando a modificação que aconteceu nos peixes para conseguir colonizar o ambiente terrestre. Ok, pessoal. Com isso a gente fecha agora a nossa aula de evidências de evolução e na semana que vem a gente vai ver especiação e mecanismos de isolamento reprodutivo, ok? Espero vocês até lá. Tchau!